Mais um vídeo com uma receita inspiradora para você fazer aí na sua casa. Árvore de Natal recheada, sabor e diversão em uma só apresentação. Então bora para a cozinha nesse clima festivo que lá eu te mostro todo o passo a passo. Nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu tenho 6 colheres de sopa de farinha, que eu vou usar no preparo da esponja. Vamos usar 250 ml de água. Essa água ela tem que estar morna na hora que você for utilizar. Aqui eu tenho 30 gramas de fermento biológico seco para pão. Se você não tiver como pesar, você pode colocar 4 colheres de sopa, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de açúcar e 4 colheres de sopa de azeite. Esses são os ingredientes para a esponja e para a massa em si. Para o recheio, vamos usar um maço de espinafre. Antes de refogar, eu vou picar, que é para ficar em pedaços menores. Parece muito, mas depois de refogar vai dar uma reduzida. 5 dentes de alho picado, 1/4 de colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de azeite, meia xícara de queijo parmesão ralado. Aqui eu tenho 200 gramas de ricota, mas eu vou utilizar apenas 2 colheres de sopa. Vocês vão ver direitinho na hora que eu estiver preparando. E a gente começa preparando a esponja. Em uma bacia, coloque água morna, adicione o açúcar e em seguida o fermento. Misture bem com a ajuda de um fouet até dissolver todo esse fermento. Depois é só acrescentar as 6 colheres de sopa de farinha de trigo, sempre peneirando a farinha, que é para a massa ficar bem macia. Mexa novamente até ficar parecendo com a consistência de massa de panqueca. Essa massa é a mesma que eu utilizo para fazer pizzas, seja ela doce ou salgada, calzone. Inclusive tem uma playlist só com as receitas que eu fiz utilizando essa mesma massa. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá conferir porque tem receitas deliciosas e você pode fazer aí na sua ceia de Natal também. Prontinho, misturamos bem, não tem nenhum grumo da farinha. Agora nós vamos cobrir com um pano de prato, reservar por 20 minutos e só depois a gente adiciona o restante dos ingredientes dessa massa. 20 minutos depois e olha só como fica essa esponja, muito linda, né? Agora eu vou acrescentar a xícara de farinha, sempre passando na peneira, porque isso faz com que a massa fique bem fofinha. Adicione o sal, o azeite e depois é só mexer bem. Eu gosto de mexer primeiro com uma espátula e só depois colocar a mão na massa. Já vai deixando o seu like, comenta, fala pra gente o que você tá achando dessa receita. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim, sempre que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Todos os ingredientes, assim como as quantidades, eu vou deixar na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, tá grudando um pouco, então eu vou acrescentar
mais meia xícara de farinha de trigo. E agora a gente vai sovar até essa massa ficar bem homogênea. Olha só, a massa fica desse jeitinho, sem grudar nas mãos. E agora vamos deixar essa massa descansando por 1 hora e nesse tempo nós vamos preparar o recheio. Em uma frigideira pré-aquecida, acrescente o azeite, em seguida coloque o alho e mexa até esse alho começar a perfumar o azeite. Faça isso com o fogo baixo. Começou a exalar o cheirinho de alho, é hora de acrescentar o espinafre. Depois, adicione o sal e vá mexendo até o espinafre reduzir, o que leva aproximadamente 2 minutinhos. Espinafre refogado, agora é desligar o fogo, colocar em uma bacia e deixar reservado para esfriar. E só depois a gente acrescenta os demais ingredientes desse recheio. O espinafre já está frio, agora vamos acrescentar o queijo. Acrescente também 1 colher de sopa bem generosa de creme de ricota, igual eu estou colocando aqui. Aí você vai misturando. Eu não vou colocar a ricota toda porque eu quero que fique com uma consistência cremosa, na proporção certa entre o creme de ricota e a quantidade de espinafre. Por isso, utilizamos apenas as 2 colheres de sopa. Vou colocar agora a 2ª colher e depois misturar novamente para incorporar bem esses ingredientes. Agora é reservar porque nós vamos abrir a massa. 1 hora depois, a massa já cresceu. Olha só que linda, tá bem fofinha. Agora vamos polvilhar a bancada com um pouco de farinha, colocar a massa nessa bancada e para facilitar na hora de abrir, vamos passar um pouco de farinha no rolo também. Para você abrir essa massa, faça assim. Coloque o rolo no meio da massa e você vai abrindo, fazendo esse movimento para frente e para trás. Depois você abre no sentido das laterais. Abra bem a massa até você perceber que dá para fazer um triângulo. Essa parte aqui eu vou fazer no olhômetro mesmo. Mas se você tiver dificuldade, você pode fazer o molde utilizando o papel de seda. Cortou em forma de um triângulo, você tira essa parte da massa, deixa aqui do ladinho, porque a gente vai abrir novamente para fazer o 2º triângulo. Agora, vamos transferir esse primeiro triângulo para uma forma antiaderente e para facilitar, faça assim. Utilize o rolo, como eu estou fazendo aqui, olha só. Como fica fácil transferir essa massa fazendo dessa maneira. Se você não tiver uma forma antiaderente, você pode usar o papel manteiga, tá? Para forrar essa forma. E agora é só ajeitar esse triângulo. Essa pontinha aqui, eu ajeito ela depois. Agora, vamos colocar o recheio sobre esse triângulo. Eu vou colocar, gente, com a parte de trás da colher, mas você pode fazer aí do jeitinho que for melhor para você. Espalhe bem esse recheio e, por falar em recheio, você pode fazer o recheio da sua preferência, seja ele doce ou salgado. Aqui é apenas uma versão que eu estou fazendo, mas aí na sua casa você pode fazer a sua versão.
Colocamos o recheio, agora vamos reservar essa parte e abrir o restante da massa para fazer um outro triângulo e colocar por cima desse aqui. Polvilhe novamente a bancada com um pouco de farinha, faça uma bolinha com a massa, coloque sobre a bancada, passe um pouco de farinha no rolo novamente e bora abrir essa massa. E aí você vai abrir essa massa de maneira que dê para cobrir aquele primeiro triângulo que já está ali reservado. Quando você abrir a massa, que dê para fazer isso, você vai fazer assim. Pegue a massa, enrole no rolo, ficou meio confuso, mas é isso mesmo. E coloque sobre essa primeira parte que está com o recheio. Agora, você vai unir as duas massas para que fique bem fechadinha e com o cortador de pizza, retire o excesso da massa e com o que sobrar dessa massa, você pode fazer um calzone, aproveita e já utiliza o que sobrou do recheio também. Gente, é só nessa segunda massa que eu vou fazer o pezinho dessa árvore. Você pode fazer utilizando uma faquinha pequena para cortar essa massa, vai ficar melhor. Terminou essa montagem? Agora vamos fazer pequenas fatias de aproximadamente 2,5 centímetros de distância. Você pode cortar essas fatias com o cortador de pizza ou com uma faca pequena. E aí você vai fazer esses cortes dos dois lados, sempre preservando essa parte aqui do meio, tá? Você não quer emendar essa parte com essa outra aqui. Terminou de um lado, você vai fazer a mesma coisa do outro. Aí você segue aqui como se fosse uma linha. Depois de cortar dos dois lados, você vai pegar uma tira por vez, puxar um pouco e dar duas voltas assim, olha só. Faça isso em toda a árvore. Terminamos e fica assim esse pão recheado em forma de árvore de Natal. Agora nós vamos levar para assar, forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 15, 20 minutinhos ou até dourar. Lembrando que o tempo de forno pode variar do forno elétrico para o forno convencional. Então você coloca a sua árvore para assar e fica de olho. Se você quiser, pode pincelar com um pouco de manteiga derretida com alho picado e acrescentar também um pouco de queijo parmesão ralado. Se não, você pode fazer do jeitinho que eu estou fazendo aqui. E aqui está o resultado final dessa receita, um pão em forma de árvore de Natal. É uma opção bem gostosa e ao mesmo tempo divertida. Você pode fazer aí na sua ceia de Natal e pode servir acompanhado de um molho de sua preferência. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana com mais uma receita. Um grande beijo, tchau e até lá!